Olá, meu nome é Fernando Santini, eu sou oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês e eu estou aqui hoje para falar de um grupo muito característico de pacientes que são pacientes que possuem o rearranjo do N-TRK ou NTRK. Esse é um gene muito importante que codifica 3 proteínas, o TRK A, B e C, que tem um papel importante no desenvolvimento neuronal, no crescimento e na sobrevivência celular. Existem diversas alterações gênicas que podem ser encontradas na via do N-TRK, como mutação e superexpressão, mas a alteração gênica mais importante são realmente os rearranjos e as fusões. Apesar de inicialmente descrito, por exemplo, em câncer de tireoide e em câncer coloretal, o gene do N-TRK está presente numa miríade muito grande de tumores que a gente poderia categorizar em 2 grandes grupos, né? O primeiro grupo de pacientes, a primeira categoria seria de tumores em que o rearranjo do N-TRK está presente muito frequentemente, tanto em uma população adulta e pediátrica, que teriam basicamente 4 principais tumores, que seriam o nefroma mesoblástico congênico, o fibrosarcoma infantil, um tumor de glândula salivar, chamado um tumor do tipo MASC, e o tumor secretório mamário. E uma outra categoria de tumores seriam os tumores seriam os tumores muito prevalentes, mas em que a alteração do N-TRK estaria presente em uma frequência muito pequena desses tumores, como tumor coloretal, tumor de pulmão, colangiocarcinoma, melanoma, giste, talvez em 1% de toda essa população, mas lembrar que são tumores muito prevalentes. E teria um subgrupo de pacientes que a frequência seria um pouco maior, de 5% até 25%, que são os tumores papilíferos de tireoide, os tumores de Spitz e até alguns gliomas da pediatria. Diversos inibidores de tirosinoquinase têm atividades variadas contra o TRK, e esses são considerados, por exemplo, inibidores multiquinase, como o entrectinib, cabozantinib e até o crizotinib. E existem inibidores que são super seletivos para o TRK, e em que o larotrectinib é o principal representante, né? O entrectinib já tem alguns dados clínicos. No primeiro estudo já apresentado, foram apresentados somente 4 pacientes com uma boa atividade. É um inibidor também que tem atividade contra ROS1 e ALK e é bem ativo no sistema nervoso central. E na ESMO de 2008 foram apresentados novos dados com mais 50 pacientes, que totalizaram 54 pacientes com uma taxa de resposta muito boa de 58%, tanto sistemicamente quanto no sistema nervoso central. Já o larotrectinib é um inibidor muito potente e seletivo do TRK, que tem sua formulação oral e até formulação líquida para uso tanto numa população adulta e uma população pediátrica. Na sua publicação inicial no New England Journal of Medicine, foram apresentados dados de 55 pacientes com uma taxa de resposta impressionante do Comitê Independente de 76% e numa mediana de duração de resposta ainda não atingida, e pacientes com uma resposta muito breve, na mediana de 1,8 meses, que na verdade foi a mediana do primeiro exame de imagem. E agora na ESMO acrescentou-se uma avaliação de mais um grupo enorme de pacientes, totalizando 122 pacientes, com uma taxa de resposta final impressionante de 81%, uma mediana de resposta também muito curta de 1,8 meses e o mais importante, uma resposta muito duradoura. Mediana de duração de resposta não foi atingida ainda e 76% dos pacientes ainda estão em tratamento, e muito importante também, alguns pacientes puderam fazer uma cirurgia curativa. Por exemplo, pacientes pediátricos fizeram um tratamento neoadjuvante que pouparam uma amputação e conseguiram fazer uma cirurgia curativa poupadora de menos. Em relação aos efeitos colaterais, só um dos 122 pacientes tiveram que ter a droga descontinuada por efeitos colaterais, menos de 9% dos pacientes tiveram a dose da droga reduzida por efeitos colaterais. Os efeitos encontrados mais frequentemente são astenia, sintomas gastrointestinais e fadiga, muito importante. E eu ressaltaria 3 efeitos colaterais que na verdade estão relacionados à via do N-TRK. Nenhum desses efeitos foi grau 3, mas principalmente vertigem, o ganho importante de peso pelo aumento do apetite e até uma hipersensibilidade à dor, quando você tem um flare de dor quando você descontinua a droga. Então acho que, para concluir, a via do N-TRK já se estabeleceu como um driver muito importante, tanto na população de tumores dos adultos e, mais importante também, na população pediátrica, que sempre foi uma população muito carente de drogas novas. Existe uma droga nova, o larotrectinib, que é uma droga muito potente, muito seletiva,
e com respostas profundas e duradouras, com uma taxa de resposta impressionante de 81%. E eu acho que o desafio que fica é a gente conseguir testar um número cada vez maior de pacientes para que a gente possa disponibilizar essa droga para um número cada vez maior de pacientes. O N-Track pode ser testado de diversas maneiras, né? Tradicionalmente esses rearranjos são testados por FISH ou então até por PCR, mas ultimamente as técnicas de sequenciamento de última geração baseado em DNA são os métodos mais eficazes e atualmente talvez até os métodos baseados em RNA são métodos mais sensíveis e conseguem detectar diversos tipos de N-Track e diversas fusões. Então está aí o desafio para a gente testar um número cada vez maior de pacientes para poder oferecer essa nova droga aí potente para um número maior de pacientes. Muito obrigado.